Olá, meus amigos. Lição número 8, a parte de sexta-feira, é a parte do resumo da lição, da recapitulação, daquilo que nós podemos assim aprender, daquilo que nós aprendemos e que podemos usar e aplicar em nossa vida espiritual de cada dia. A questão da promessa que Deus fez a Abraão foi uma promessa assim que deixou Abraão com certeza perplexo, porque Deus iria cumprir algo excepcional na vida de Abraão. Por isso que a lição se tornou assim um ponto importante para a nossa fé também. Deus nos promete muitas coisas em sua palavra. Agora, crer é outra coisa. Nós precisamos crer naquilo que Deus, então, Ele nos pede, nos oferece. O verso da semana esteve em Gênesis capítulo 24, verso 1, diz o seguinte: Abraão já era velho, da idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaac nasceu. Então isso mostra como Deus promete, como Deus cumpre a sua palavra e nos dá uma lição profunda. Nós que somos imediatistas, nós queremos assim as bênçãos de imediato, sem um piscar de olhos. Precisamos da cura de uma pessoa, nós oramos e esperamos que a cura aconteça no dia seguinte ou quem sabe no mesmo dia. Nós queremos resolver nossos problemas financeiros, nós oramos a Deus e esperamos assim, na próxima meia hora, que haja uma solução para os nossos problemas. E essa expectativa geralmente frustra muito as pessoas que têm esse tipo de ansiedade com respeito às bênçãos do Senhor. Precisamos confiar no Senhor. A confiança significa deixar Deus agir. Quando houve no Canadá uma reunião de evangélicos numa cidade, centenas de pastores e delegados foram nessa convenção. E havia então ali uma cidade que estava sendo bombardeada e eles não sabiam. E a cidade onde eles estavam fazendo a reunião, de repente bombas começaram a cair. Eles ficaram em pânico, foram para o porão daquela igreja onde eles estavam reunidos e ali ficaram em oração e o medo tomou conta de todo mundo. Algumas pessoas queriam entrar em pânico e foi preciso conter essas pessoas porque estavam muito apavoradas. De repente alguém teve uma ideia genial. Ao invés de tentar falar, convencer as pessoas que estavam em pânico, uma pessoa começou a cantar o hino, Deus cuidará de ti. Todos começaram a acompanhar, de repente, mais de 600 pessoas estavam cantando o hino, Deus cuidará de ti. Depois cantaram, Deus vos guarde pelo seu poder. Depois cantaram, não me esqueci de ti. E assim foram cantando até que o medo desapareceu por completo. E meia hora depois de cessar o bombardeio, aquelas pessoas continuaram cantando e louvando a Deus. Essa é uma lição profunda para todos nós. Quando estivermos em grandes provas, precisamos aprender a cantar. Esse cântico é que nos ensina, que nos ajuda. Chama-se o Cântico da Escuridão. Um pastor disse que o pai dele tinha um costume curioso de treinar canários. Levava o canário para o sótão, colocava numa gaiola, e ali colocava uma capa preta sobre a gaiola, e então ele todo dia ia ensinando aquele canário a assobiar uma melodia. Curioso é que cada dia o canário ia aprendendo cada vez mais. Quando o pai daquele pastor retirava aquela cobertura preta, o canário sabia cantar a melodia inteira. Aprendia o cântico da escuridão. Nós temos que aprender esse cântico. Cantar na escuridão significa louvar ao Senhor nos momentos de crise que nós possamos estar vivendo, jogar fora o medo. O apóstolo João diz que o medo, ele lança fora o amor, porque o verdadeiro amor não tem medo. Se cremos que Deus nos ama, como Abraão acreditava que Deus o amava, tanto que, na hora que ele foi sacrificar o filho dele, ele teve medo. Mas ele confiava no poder de Deus. O medo tem que ser lançado fora, dominado. Deus nos dá liberdade religiosa, Deus nos dá liberdade de consciência e Deus também nos dá liberdade do pecado e libertação do medo. Precisamos nos libertar do medo. Quem não se liberta do medo entra em pânico, mesmo servindo ao Senhor. Havia um homem que queria atravessar um cemitério. Estava na porta do cemitério, no portão, olhando para lá e para cá. Era 10 da noite. E ele pensando, como é que eu vou atravessar esse cemitério? Eu tenho medo. De repente, ele viu um crente vindo cantarolando o hino, Bíblia debaixo do braço. E o crente, então, entrou no cemitério. O homem disse, moço, o senhor vai atravessar o cemitério? Vou. Por quê? Diz, porque eu estou pensando em atravessar o cemitério, estou com medo. Posso acompanhar o senhor? Claro que pode. Então o crente foi conversando com aquele homem. No meio do caminho, o homem olhou para o crente e disse, você não tem medo de andar pelo cemitério à noite? O crente olhou para ele e disse, quando eu era desse mundo, eu tinha medo. Quando o homem ouvia essa expressão, quando eu era desse mundo, gente, esse homem arregalou um olho, o cabelo arrepiado, ele saiu numa corrida. Na verdade, o crente queria dizer, quando eu era do mundo, quando eu não conhecia Jesus, eu tinha medo. Mas agora que eu tenho Jesus, não tenho mais medo. Mas o homem entendeu que quando eu era desse mundo, então devia ser algum morto que estava ali perto dele. E saiu numa carreira. O medo, ele produz na gente uma falsa ideia daquilo que é realmente o perigo. Por
Por isso João diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Se nós amamos a Deus, nós não teremos medo. Abraão aprendeu a não ter medo, confiando plenamente em Deus. Ele falou com Isaac sobre como seria ali o sacrifício. Isaac perguntou: meu pai, onde está o cordeiro? E Abraão usou a grande frase que norteava a sua vida: o Senhor proverá para si. É sempre Deus que provê, é sempre Deus que faz o melhor pela nossa vida. Ele sempre vai prover aquilo de que precisamos. Por isso, Abraão teve fé, conversou com Isaac, explicou para ele que ele seria o sacrifício a ser oferecido e que Deus teria ainda poder para ressuscitá-lo dos mortos, porque ele era o filho prometido e nele seriam benditas também todas as nações das famílias da terra. Isaac entendeu e deitou sobre o altar para ser imolado pelo próprio pai. Depois disso, houve a morte de Sara. Sara adoeceu, já estava avançada de idade, ela morreu, e isso deixou tanto Isaac como Abraão emocionalmente abalados. Isaac, então, tinha que ter algum novo desafio. Então, Abraão resolveu colocar a Isaac para o casamento. Pediu ao seu servo Eliezer que, através da condução divina, ele fosse escolher uma esposa para Isaac, porque ele não queria que Isaac casasse com uma das mulheres dos cananeus, porque poderia desviá-lo do seu propósito de ser o filho da promessa. E Eliezer, a pedido então de Abraão, pediu a Deus a bênção, e ele foi conduzido para um lugar certo, e encontrou-se na hora certa com a pessoa certa, que se tornou a esposa de Isaac, Rebeca, a quem Isaac amou muitíssimo. Depois disso, Abraão se casou com Quetura, uma concubina, teve 6 filhos, mas Abraão resolveu afastar os filhos de Quetura de Isaac. Como fez com Ismael, ele então mandou-os para o Oriente, para um lugar reservado, e Isaac ficou sempre sozinho para estar sempre direcionado para a questão da promessa. Depois Abraão viveu 127 anos. Então descansou no Senhor, e diz a Bíblia que morreu farto de dias. Ou seja, ele viveu, conheceu os netos dele, os bisnetos, e isso foi uma bênção para a vida dele. Ele achou isso realmente uma bênção. Podemos dizer que Deus também quer nos abençoar. Quando olhamos a história de Abraão, nós percebemos que Deus conduz todas as coisas. Isaac seria o próximo personagem de uma história fantástica, porque Deus não poderia parar o processo que havia prometido a Adão, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Nós vamos perceber que a vida de Isaac não foi fácil. Com 2 filhos, qual dos 2 seria assim aquele que encabeçaria o início da nação escolhida de Deus? Esaú ou Jacó? E então Isaac começou a perceber que precisava muito do poder de Deus para dirigir a vida desses 2 filhos. Deus nos abençoe, possamos entender que Deus sempre está pronto a nos conduzir. Não tenhamos medo, deixemos que Deus conduza a nossa vida. Alguns biólogos estavam numa montanha, viram uma flor rara, eles estavam catalogando flores e plantas raras, medicinais, viram uma planta na encosta da montanha, em um lugar assim, de difícil acesso. Ninguém conseguiria descer lá, nem amarrado, a não ser um menino. E uma pessoa disse: eu vi um menino lá no vale, junto com o pai dele cuidando das ovelhas. Então alguém desceu e disse: menino, você pode fazer um serviço para nós lhe pagaremos muito bem. Nós vamos dar $300 para você descer na encosta, amarrado pela cintura, nós seguraremos a corda e você pega a flor e traz para a gente. E nós lhe daremos o dinheiro. O menino disse: eu vou, mas só se meu pai segurar a corda. A confiança no pai dele era total. Confiemos em Deus. Ele está segurando a corda da nossa vida para que nós não caiamos. Deus querido, obrigado pela lição dessa semana, falando sobre a promessa, como o Senhor foi fiel, como Abraão descobriu essa fidelidade e como se entregou plenamente em tuas santas mãos. Nos ajude a entendermos isso e praticarmos isso também em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, Deus abençoe. Olha, sexta-feira, já estamos aí chegando quase no final da sexta-feira. E o sábado já principia dentro de algumas horas. Deus abençoe você, que haja uma bênção para o seu coração. Fica com Deus. Amém.